Bom dia, gente. Eu vou ler a lição hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, lição 81. Ordenações humanas. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor ao Senhor. Primeira Epístola de Pedro, versículo 2, capítulo 13. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas, por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforme-se num déspota que o Senhor corrigirá, através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que, muita vez, não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra, e não te situaria a esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecer Ele por mais esse domingo, por mais essa manhã, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos para ouvir, Senhor, a sua lição e seus ensinamentos. E que através deles, Senhor, possamos cada dia mais nos conhecer, aprender, para poder, Senhor, evoluirmos. Agradecemos, amigos espirituais, responsáveis pela palestra. Agradecer o amparo e a sustentação nesse momento difícil, Senhor, em que todos vivemos. Mas que possamos, Senhor, com um pouquinho de fé, termos mais resignação e perseverança em nossa caminhada. Que assim seja. Lucas, gostaria de pedir você a música de radiação. Que todos os médios possam se concentrar nesse momento. As potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nas mãos. Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar
orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe e a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Os Espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação. Nós somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, somos seus filhos, orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Livrai-nos do mal, porque o vosso ser, o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção, para sempre, assim seja. Bom, gente, eu gostaria de convidar o companheiro Maurício, nosso palestrante na manhã de hoje. Bom dia, pessoal. Nós vamos estar falando sobre o tema hoje do livro Pão Nosso, que é Tiranos Doutrinários. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente poder seguir juntos nas apresentações que a gente fez aqui, para ter uma interação melhor, né? Ótimo, beleza. Então, a palestra hoje vai ser sobre tiranos doutrinários, uma lição do livro Pão Nosso, lição do livro 143 do livro Pão Nosso. E com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando, encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram.
Discussões acerbas se levantam tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos, conferiu instruções de elevado valor simbólico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais através de contos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Então, essa é a lição que a gente vai estar estudando, e eu preciso confessar que eu achei uma lição bastante complexa, bastante difícil, né? Quando eu li o nome tiranos doutrinários, né? Até parece uma expressão latim, né? Tiranos doutrinários, mas a assertiva de Emmanuel, né? Como sempre, ele é muito rica, muito extensa nos seus ensinamentos, né? E coloca, primeiramente, a gente percebe aqui, a grande didática que o Cristo tinha a lidar com as pessoas, né? E, claro, ele, além de veio trazer a boa nova do amor, né, para toda a sociedade que ainda estava iniciando, né, como talvez ainda estamos nos primeiros passos, mas iniciando a compreensão e a vivência desse sentimento maior, que é o sentimento do amor. Ele, além de estar explanando, né, e trazendo à luz esse sentimento de forma mais direta, ele também tratava de acolher, né, e recrutar novos companheiros para a lide, né, para o trabalho da semeadura. E ele usava de muita sabedoria na sua explanação. Os discípulos que passavam bastante tempo com o Cristo, né, partilhavam de todas as horas do dia, para esses os ensinamentos eram mais profundos, eram mais ricos, né? Eles iam além apenas da palavra, né? A gente tem alguns livros, né, por exemplo, que a gente já teve a oportunidade de ler, se não me falha a memória, são eles Homens Notáveis, e tem outro livro também que é a mesma coisa, só que, porém, Mulheres Notáveis, que contam histórias tanto de homens quanto de mulheres que viveram de forma mais íntima com Cristo, né? E fala muito desses ensinamentos que ficam meio que nos bastidores e que a espiritualidade vem nos ofertar. São livros ótimos, quem puder ler, leiam, que vão ficar, vai ser muito enriquecedor. E conta muitos detalhes dessas explanações do Cristo, né? Que contou as parábolas, que são eternizadas para a gente até hoje estar refletindo e estudando, né? E para aqueles que faziam parte do seu círculo mais íntimo, ele ia mais além, falando detalhes de evolução moral, né? Mais detalhes além da palavra, né? Com exemplificações, e muito interessante esses livros. Mas, então, isso nos chama a atenção, porque a grande didática do Cristo. E quando a gente viu recebemos esse texto, né? A gente ficou com a primeira impressão que nos traz é que é um texto voltado para aquele que é um trabalhador do Cristo. E a gente sabe que todos nós somos convidados a sermos trabalhadores do Cristo, a sermos discípulos do Cristo, né? Não apenas a ouvir as palestras, mas também a exercitar em nossos lares, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, aquilo que ouvimos. Então, ela nessa didática, né, também que a palestra pública nos traz, a gente vai falar então dela para o tarefeiro, com aquele tarefeiro que trabalha na casa espírita, que tem já as suas atribuições dentro da casa, né, que são diversas. Hoje, no sistema online, continuo também com algumas novas, mas com outras tantas que se repetem nos estudos, né, na divulgação. Então, vão atender esse público, que são os tarefeiros, e como aqueles que ouvem, né, o manancial da doutrina espírita através das palestras, e podem, então, estar se vendo naquilo que a gente vai falando e procurando executar ou comparar, né, de certa forma, com o que a gente faz no dia a dia, que é isso que nos remete até para nós palestrantes, né? A gente vê as lições, estudamos, refletimos e comparamos conosco para a gente poder, então, ser mais fiel naquilo que a gente fala, naquilo que a gente vive. E caso a gente não viva
ou tem dificuldade de vivenciar, a palestra fica mais difícil, né? Assim, a confecção dela. Mas então a gente separou de algumas formas aqui que eu acho que vai ser interessante para a gente seguir nesse caminho, né? Então, quando fala tiranos doutrinários, né, a gente entende que ele vai estar falando, Emmanuel, né, daqueles que possuem a responsabilidade, né, de tratar diretamente com a doutrina, seja na explanação, seja no estudo, né, seja nas atribuições internas que uma casa espírita, né, por exemplo, abarca. Então, ele vai estar trabalhando direto com isso aí, com a doutrina em si, né, e precisando estar atento para não se tornar um desses tiranos que Emmanuel veio fazer. Ou seja, tiranizar é agir com tirania, né, com autoridade, com a prepotência, né? E isso aí a gente deve reverter para a nossa vida, mas como a gente falou aqui, dentro da casa espírita, dentro do âmbito da tarefa espírita, do meio espírita, né? Ou melhor, do meio religioso, vamos estender um pouquinho, né? Não tiranizar na pregação, né? Não ser autoritário, não ser tirano naquilo que a gente fala, como ele falou muitas vezes, o palestrante ou aquele que explana, né, o orador, ele não aceita outras opiniões, ou ele é muito incisivo, né, como se estivesse a ordenar ou a mandar, como se fosse um grande possuidor de uma verdade única, né? E não é assim que deve ser. Não tiranizar na acolhida também, que são uma das tarefas primordiais da casa espírita, que eu elenquei aqui, né? A tarefa primordial da casa espírita, né? Que é a pregação, é a acolhida e a conversa amiga, que vai ser a acolhida da pessoa quando chega, né? E a primeira recepção dela é na palestra, é nessa pregação inicial, né? O esclarecimento que vai acontecendo e o direcionamento, né? Através da conversação, através do envolvimento. Então, a gente ter o bom senso de saber como agir, e em uma palavra a gente colocaria, seria agir com respeito. Agir com respeito àquele que está chegando, e por mais que cada um seja cada um, a gente não pode nos colocar como exemplos para entender ou para tirar como essencial, né, ou aquilo que nós sentimos ser exatamente aquilo que o outro sente. A gente não podemos, né, nos colocar como espelhos o tempo todo, né, ou como parâmetros, né, porque às vezes, nós vamos falar sobre isso aí de forma mais direta daqui a pouco, né, a gente toma como parâmetro o que a gente pensa, ou o que a gente sente, ou o que a gente entende, né, e exige que o outro também pense, entenda, né, e vivencie da mesma forma que a gente. Não, né, não devemos ser assim. Nós somos um, o outro é o outro. Então, aquele que chega, aquele que vem conversar, aquele que vem, procura a casa espírita por esclarecimento, ou por dor, ou por tristeza, o que for, né, temos que agir com respeito, temos que envolver, não agir com tirania, né, passando por cima das questões básicas do respeito. Durante muitos séculos, falando agora sobre a religião, durante muitos séculos a religião ela foi um sinônimo de poder, de controle, e andou de braços dados com os governos, né, de até então. Usou do seu poder para interesses políticos, monetários, exclusivistas e até particulares, chegando a usar da tirania para alcançar os seus interesses. É uma forma que a gente não deve, né, estar vendo a religião de forma alguma, porque a religião a gente já sabe que ela, além do princípio mais comum que a gente entende, que é o religare, né, que vem do latim, que significa ligar novamente, ou ligar-se novamente com Deus, no caso, né? Atualmente o conceito mais definido de religião seria uma crença relacionada com aquilo, seria um conjunto de crenças relacionadas com aquilo que a humanidade considera como sobrenatural, como divino, sagrado e transcendental, assim como o conjunto de rituais e códigos morais que derivam dessas crenças. Então, isso seria o conceito geral da religião, da doutrina religiosa, né? E dentro dessa doutrina religiosa vão ter diversos âmbitos, né? Dentre eles estamos nós ali no cristianismo. O que seria o cristianismo? Né? A religião que propaga a fé em Jesus Cristo, na sua vida e nos seus ensinamentos como Filho de Deus. Dentro do cristianismo vão ter algumas vertentes que a gente conhece, dentre elas
o espiritismo, que é a nossa religião, que a gente tem como nossa religião, mas tem o catolicismo, tem o protestantismo, tem enfim, o evangélico, né, entre outros, que também seguem, acreditam no Cristo, né, a Umbanda, enfim, outros também, que seguem o Cristo, mas que não, que são religiões, né, são categorias da religião cristã. Existem outras religiões também. Mas o espiritismo ele acaba tendo um foco diferente. Nós vamos falar um pouco sobre o espiritismo para ver como que funcionaria, como que acontece, como seria esse recado de Emmanuel quando ele fala de tirania ou tiranos doutrinários dentro da nossa religião, que a gente não estamos aqui para ventilar sobre outras religiões, mas sim sobre a nossa, que é o espiritismo. E eu achei esse aqui muito interessante, porque quem vem falando isso aqui é o próprio Kardec. Olha só, esse espiritismo, então, é uma religião. Quando a gente conversa com as pessoas, as pessoas não entendem, né? Muitas pessoas, quando a gente fala, minha religião é espírita, o que é espiritismo? Une a ciência com a religião. Eles falam, não pode, ciência não anda com religião. Mas aqui Kardec fala algumas coisas para a gente, não me engano aqui mesmo, que a gente vai estar lendo e vamos estar vendo isso aí. No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião, e nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Então, Kardec coloca que o espiritismo é uma religião e ele fica feliz, né? Glorificamos, agradecemos a Deus por isso, né? Porque ele é uma doutrina que se funda nos laços da fraternidade, da comunhão de pensamentos, ou seja, a filosofia do espiritismo, né, é justamente a filosofia da religião, né? Nos unir através da fraternidade e da comunhão de pensamentos e o principal, usando as leis bases mais sólidas, que é as próprias leis da natureza, ou seja, o entendimento das leis naturais fortalece em nós os laços da fraternidade e dos pensamentos. Por que, então, temos declarado que o espiritismo não é uma religião? Os próprios espíritas, o próprio Kardec, em outras colocações, coloca o espiritismo como não sendo uma religião. E ele explica que a religião, no caso aqui, seria uma palavra polissêmica, né? Que daria vertentes, né? A traduções diferenciadas, a mais de um sentido. Ele vai colocar, porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, porque ela desperta exclusivamente, ou seja, apenas, unicamente, uma ideia de forma, o que o espiritismo não tem. Se o espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição das religiões atuantes, uma variante, se quiserem chamar assim, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e privilégios. Ele não se separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, ou seja, usualmente o conceito de religião era aquilo que ele elencou anteriormente ali, né? Então, o espiritismo não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado, porque não tem essas categorias que ele colocou ali, né? Esses rituais, esses misticismos, pelo contrário, ele procura entender de forma natural tudo o que ocorre, entende que há uma lei natural por trás daquilo que a gente desconhece, né? E por não desconhecermos, a gente acha que é místico, que é sobrenatural, mas não é, apenas desconhecemos a lei que rege nos fenômenos. E eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Isso aí está no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec também. E aqui a gente colocou alguns exemplos, né, das diversas religiões que a gente tem no nosso mundo, né? O cristianismo, o islamismo, que é diferente, não cultua o Cristo, o Jesus, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, e assim vai. Então, são diversas religiões, né, que seguem aquilo que, as categorias que a palavra religião abarca, né, os cultos, né, os sacerdotes, as hierarquias, né,
aos dogmas, coisas que o Espiritismo não traz. E por isso que Kardec entendia que o Espiritismo era uma doutrina filosófica, moral, porém com temática, né, ou com a ênfase, ou com caracteres religiosos, porque fazia aquilo que o latim diz, né, nos liga, fazia, não faz, o religare, né, que é nos ligar com o divino que há em nós, com Deus, que é a proposta do Cristo. Então, reconhecendo o Cristo como sendo esse caminho mais fácil, né, e mais direto, mais perfeito para ocorrer essa ligação, essa religião, esse religare, né, ele então estuda e segue os passos do Cristo Jesus, porque entende que é a melhor forma. Por isso, então, uma religião espírita. Mas, então, o que torna, continuando, o espiritismo diferente? É uma doutrina baseada e criada nas bases da ciência empírica e experimental. Ele, o espiritismo, junto com o magnetismo, que é uma ciência irmã, prova a existência da alma e estabelece um intercâmbio com o plano espiritual de forma sistemática, usual e natural. Reconhecendo a elevação dos conceitos cristãos, nos remete a buscar o divino dentro de nós mesmos, na fraternidade, tal qual demonstrou e ensinou Jesus Cristo. Então, como a gente falou, segue os conceitos cristãos, né? E chegou até eles pelas bases científicas de então, né? Que era basicamente empírica, né? E experimental, ou seja, buscava observar, né? E experimentar, tirar as conclusões de acordo com a repetição, de acordo com a observação, as conclusões mais lógicas. Mais para frente, né, outros espíritos vieram até a conseguir materializar, não, provar a própria existência do espiritismo, né, em laboratório, em experiências, né, materiais. Mas o espiritismo, assim como o magnetismo, conseguiu, através de uma forma empírica, né, através da mediunidade, através dos efeitos e exortação, né, dos poderes da alma, junto com o magnetismo, né, comprovar que existia algo a mais do que apenas a matéria corporal, que existia o espírito, que a espiritualidade, né, atuava e atua em nós o tempo todo, pois que somos espíritos, e daí então ele formou essa ciência, a ciência ou essa religião, a religião espírita, né, ou espiritismo. Na Revista Espírita, de janeiro de 1868, Kardec nos diz assim, ele, o espiritismo, né, tem como regra invariável, conforme a lei da caridade ensinada pelo Cristo, não constranger ninguém, respeitar todas as convicções. Contentou-se em enunciar os seus princípios, desenvolver em seus escritos as bases sobre as quais estão assentadas as suas crenças e deixou vir a ele os que quisessem. Então, diferentemente das religiões em si, ele não buscava, na sua origem, né, as pregações, a divulgação e a imposição da sua forma de pensar, né? Ele não constrangia ninguém, respeitava todas as convicções e aqueles que queriam entender os seus princípios, né, estava de porta aberta para vir, para estudar, para entender e daí então se aderir ou não. Conta-se na própria revista que a maioria dos espíritas, né, era constituída, então, por pessoas que eram tidas como que não acreditavam em Deus, né, eram ateus, né, e não acreditavam em Deus, não acreditavam em espiritualidade, mas, quando conheceram o Espiritismo, quando conseguiram ver testificado e provado, né, a existência do espírito e a existência da alma, começaram, então, a crer. E nesse começaram a crer que existia a espiritualidade, que existia a alma, e que o ser humano era muito mais, começaram a ver que aquilo que o Cristo falava sobre o ser humano era uma verdade, e daí então começaram a acreditar em Deus por intermédio dessa logicidade que o Espiritismo desenvolve em nós. E tudo de forma voluntária, né? De forma aberta, sem estar constrangendo, sem estar impondo, sem estar se preocupando com engrossar fileiras ou engrossar igrejas, até porque não tem igrejas, né? Era a sociedade espírita, né? Fundada por Kardec, que tinham os cultos de estudos, né?
e ali eles faziam os estudos, os debates sobre os temas. Kardec levava, né, sobre as cartas e as psicografias que eles estudavam, enfim. E assim acontecia nos primórdios do Espiritismo. E por isso, então, algumas pessoas, né, o próprio Kardec perguntou, ficou na mente, será que o Espiritismo, então, será a religião do futuro, visto que ele parece ser uma religião mais aprimorada, né? E ele perguntou, no Livro dos Espíritos, o Espiritismo se tornará uma crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Ou seja, ele já antevia que o Espiritismo tinha um papel fundamental no desenvolvimento da humanidade, né? E ele, então, questionava, será que ele vai ser, né, essa crença comum ou a religião do futuro? Vamos colocar dessa forma, porque depois alguém fala isso. E os Espíritos colocam, certamente que se tornará uma crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então, certamente, a divulgação do plano espiritual, da vida espiritual e o entendimento a cada dia, não apenas pelo Espiritismo, mas como todas as religiões, porque a gente, às vezes, entra sem perceber, sem nos darmos conta, na tirania pessoal conosco e acabamos colocando essa tirania nossa, ou prepotência, né, nas nossas pregações, na nossa forma de falar, achando que o Espiritismo é o detentor da verdade. Mas não é. Né? Não poderia ser o detentor da verdade, até como os Espíritos colocam, né? Ele vai se tornar uma crença geral, porque ele vai começar a explicar sobre, principalmente, basicamente, sobre o plano espiritual, sobre o mundo espiritual, sobre a vida espiritual, do qual nós somos, né, fundamentais, originários. Momentaneamente estamos no mundo material, mas somos originários e vivenciamos o mundo espiritual. E a gente acaba achando que a gente tem uma verdade única em nossas mãos, que só nós acreditamos, mas não. Todas as crenças, né, de uma forma ou de outra, falam exatamente sobre a espiritualidade, sobre o mundo espiritual, de acordo com a sua forma de pensar, de entender e de vivenciar, né? Não é porque a gente fala de uma forma, talvez, com mais propriedade por conta das experiências que o Espiritismo nos proporciona, que a gente está à frente, ou que somos melhores, ou que temos maior poder, né? Então, a gente, por achar e por pensar que temos essas condições, a gente pensou, o Espiritismo vai ser a religião do futuro. Mas não será a religião do futuro, porque todas vão caminhar para o mesmo ponto, que é o entendimento da espiritualidade. O Espiritismo apenas veio puxar um pouquinho, como diz, né, desse véu, para que todos, então, começassem a ver, mas vão chegar no mesmo ponto, porque, afinal, Deus não poderia, nessa altura do campeonato, com 2.000 anos de existência já do nosso planeta, da mensagem do Cristo, nosso planeta não, perdão, da mensagem do Cristo aos humanos, né, beneficiar um grupinho pequeno, né? Aqueles que não têm acesso ao espiritismo, aqueles que nascem em países que não adotam a doutrina cristã, não vão ter acesso a essas verdades, não irão ter acesso, né? Claro que irão, porém por outros meios, que não o espiritismo, vão chegar no mesmo ponto. Então vai ser uma crença comum. Qual é a crença comum? Da espiritualidade, né? Da espiritualidade que nós somos, que nós vivemos e que é a nossa realidade. Isso então vai ser comum, essa vai ser a crença comum, não a doutrina espírita em si. É a forma que a gente está entendendo as colocações de Kardec, e que são mais explicadas em outro livro, que foi um dos, digamos, discípulos, né, um dos grandes continuadores da obra espírita, né, de Kardec, que foi Leon Denis, no livro O Futuro do Espiritismo, que vem dizer que o Espiritismo será o futuro das religiões, e não a religião do futuro. Eu achei que eu tinha escrito errado, mas está certo. Então, o Espiritismo será o futuro das religiões, né? Não a religião do futuro. O que falavam, né? Vai ser o que vai estar dominando, porque o mundo da espiritualidade vai estar cada vez mais crescendo em todos os pontos. Ou seja, ele não vai substituir as religiões, né? Deixar de existir essa ou aquela crença para o Espiritismo, então, se apossar. Não, ele vai agregar os seus conceitos, agregar as ferramentas de atividade com os espíritos, com a espiritualidade, né? Com autodescobrimento e com esclarecimento, para que as pessoas, em qualquer parte, em qualquer
crença, em qualquer religião, estejam cada vez mais chegando próximos de Deus, próximo desse reino espiritual, desse reino prometido, o reino que habita dentro de nós, como o próprio Cristo colocou. E então a gente vê nessa parte aqui do Evangelho, e de Mateus, capítulo 7, uma frase que é muito conhecida de nós, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O nosso discurso, o que a gente entende disso aí? Por que a gente está colocando isso aí? Porque na religião, todos aqueles que seguem uma religião, somente no cristianismo, que é o que a gente vai estar falando, né? Entende-se que o Cristo é o nosso soberano e concordam em seguir os seus passos. Mas muitas vezes, se concordar, fica apenas da boca para fora, né? Então a gente diz, Senhor, Senhor, eu quero entrar no reino dos céus, mas a gente não veste a túnica nupcial, como tem na outra, a túnica da festa, né? Das bodas, a qual o Cristo também coloca em outra parábola. A gente não veste essa túnica nupcial da festa, e a gente não vivencia a vida de um discípulo, né? E o nosso discurso, então, quando a gente começa a dizer Senhor, Senhor, quando nos dizemos espíritas, né, precisa estar alinhado com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes. Por isso que muitas vezes a gente costuma dizer e entender que o espiritismo é uma crença difícil de ser aceita. Difícil de ser aceita porque ela nos remete a nós mesmos o tempo todo, né? A gente não vai ter ali uma pessoa que vai ser um líder religioso, né? A gente tem pessoas no espiritismo que acabam sendo referências, mas não são líderes, no sentido que a gente tem que procurar elas e pedir ou colocar nossas dificuldades e pedir uma absolvição, um encaminhamento, algo assim, né? A gente procura o Evangelho, a gente procura o que o Cristo faria e a gente, então, remete isso para a nossa vida. Então, a gente se julga o tempo todo, a gente que somos os nossos próprios juízes. Então, ninguém vai te condenar. Ah, mas eu sou espírita e gosto de tomar uma cerveja todo fim de semana. Ótimo, não tem problema, né? Ninguém no espiritismo condena o uso da bebida alcoólica, né? Não tem problema algum. A gente apenas entende o que acontece estudamos, né, e começamos a entender o que acontece com o nosso organismo, o que acontece com o nosso espírito ao estarmos ingerindo ou fazendo uso de certas substâncias, né, e como o espírito vai estar se comportando. E as consequências ou as escolhas cabem a nós. A gente não vai ser nem pior nem melhor, né? E é exatamente isso que vem dizendo a parábola do filho pródigo, né? Deus não recriminou aquele filho que quis pegar a sua parte da herança e seguir no mundo. Não, ele ofertou, toma. Se não pudesse, ele diria não, né? E não, toma sim, pode ir. E o que você vai fazer, cabe a você responder. Assim é também o espiritismo. Então, a gente precisa estar... Por isso, ele se torna uma doutrina um pouco mais difícil, porque ninguém vai dizer que sim nem que não. Isso pode, aquilo não pode. Quando começamos a dizer que isso pode, isso aquilo não pode, a gente começa a entrar num caminho delicado, né? Porque a gente pode, sem querer, começar a agir com tirania. Então, a gente tem que ter sempre o bom senso, né? Nos colocar sempre no lugar do próximo, procurar sempre agir com a humildade, né? Entendendo que cada um vai ter a sua história e vai responder pelos seus atos, e a gente vai estar contribuindo, ajudando. O Chico Xavier dizia que a gente precisa estar, né, chegando aonde a dor está, chegando aonde a fome está, e sem perguntar por que está sofrendo, por que está com dor, o que te fez chegar até ali. Não, a gente chega ali e ajuda. A gente ajuda, cuida. Se aquele que a gente está ajudando, aquele assistido, quiser saber um pouco mais, nos pedir ou nos perguntar, a gente continua a ofertar. Mas caso que não, a gente só oferta, a gente só serve, né? E assim a gente segue, assim a gente vai, é assim que o Espiritismo nos coloca para estar seguindo e entendendo o que é o dizer Senhor, Senhor, que é vivenciar o que Cristo fazia, que acudia a todos que o procuravam, não dizia não a ninguém, né? Mesmo sabendo que aqueles que o procuravam muitas vezes traziam ali o discurso, o veneno da traição,
o veneno da subjugação, tentando envolver o Cristo em mentiras, ainda assim não recebia, ainda assim ele, enfim, respondia, né? E sempre com as respostas mais brilhantes, mas não deixava, não abandonava. Aqueles que verdadeiramente o queriam seguir, o seguiam, perguntavam, queriam saber mais. Aqueles que não, acolhiam as pérolas que o Cristo lançava para eles e iam para lá ruminar e pensar uma forma de tentar engendrar ou quebrar a sabedoria do Cristo e não conseguiram, né? Mas, então, seguindo essa linha que a gente está colocando, né, do nosso discurso, então, está alinhado com o nosso pensamento, com nossas atitudes, que é o que o Espiritismo procura estar colocando na gente, a gente vai ver o livro Lírios de Esperança, que também é outro livro fantástico, não está aqui, né, que é um livrozinho verde, é de Hermance. Não sei se vai ficar boa a visualização, não vai ficar boa não, porque tá com a imagem coisada aqui, mas é um livro muito bom, e ele coloca para a gente a vivência, né, de pessoas envolvidas no espiritismo, né, diretores, coordenadores, com cargos que a gente julga ser especial, às vezes, né, ou ser cargos que têm ai, meu Deus, fugiu agora a palavra, né, cargos que têm um destaque maior, muitas vezes, né, por estar à frente de pessoas, e a gente julga, então, que essas pessoas que ocupam esses cargos são, erroneamente, a gente julga que são especiais, são melhores, né? E muitas vezes o problema é que quando a gente, ocupando esses cargos, começamos a acreditar nisso aí. Esse livro coloca, então, os casos de pessoas espíritas, né, com diversas décadas de trabalho no seio espírita, e quando chegam no plano espiritual, percebe que o discurso deles não alinhava-se com o que estava no íntimo, né? Então, quando chegam lá, eles se encontram no hospital e não entendem, mas por que eu estou no hospital? Eu deveria estar já no reino dos céus, no nosso lar, ajudando a trabalhar como André Luiz, cuidando das pessoas, né? E questionam isso aí e querem um tratamento especial. Aí, nesse livro aqui, o Inácio Ferreira, o professor Cícero, a Hermance, entre outros, trabalham, né, sobre a coordenação maior do Eurípides Barçanufo, trabalham nesse hospital cuidando, na maioria desses casos, desses espíritas que, né, se enganaram, dizendo ser espíritas e dizendo terem, então, por ser espíritas, presidentes, coordenadores, dirigentes, ter direitos a regalias. E, ao chegar lá, eles encontraram que não era bem assim. Então, esse livro coloca várias vivências muito interessantes para a gente poder estar lendo depois, e o Hermance fala assim para a gente: o apego à letra é um rigoroso processo de engessamento relativamente às questões essencialmente subjetivas, portanto, sem critérios definitivos de segurança. Separei essa frase aqui, mas é uma frase até complexa, né? Mas por que eu separei ela? Porque ela nos traz que a gente precisa, muitas vezes, para não nos tornarmos aqueles que se julgam ser os detentores da verdade, entender que o nosso pensamento, a nossa forma de agir, não pode ser engessada, não pode ser, isso não se encontra todo no livro. Onde está escrito, quem disse, como pode a gente seguir exatamente, né, aquela cartilha, porque a vida é muito subjetiva, né? As pessoas, cada uma é um tipo, então a forma que a gente vai estar abordando, né, sempre envolvida com amor, uma temática, com uma pessoa, né, com outra pessoa, às vezes não vai ter como ser da mesma forma, porque são energias diferentes que a gente vai estar lidando, né? Então, a gente não pode ficar engessado naquilo que a gente entende que tem que ser esse padrão e temos que seguir isso. A gente tem que ter a mente aberta para estar suscetível, né? E suscetível não seria a palavra, né? Para estarmos sensíveis às nuances, né, de cada percalço do caminho. É uma coisa delicada, né, mas importante de a gente estar entendendo, né? E ele continua, vamos lá. Somos seres humanos e nessa condição necessitamos, perdão, aqui já não é ele continua, sou eu que continuo aqui falando minha colocação. Somos seres humanos e nessa condição necessitamos encontrar o divino que habita em nós, para a partir daí exteriorizarmos o divino que nós somos, a essência espiritual de Deus que todos trazemos
em nosso íntimo. Nosso discurso, então, deve ser sempre agregador e nunca segregador, né? Muitas vezes, pela prepotência, por acharmos que sempre estamos certos e que, por termos lido o livro dos Espíritos ou o Evangelho, tantas vezes a gente acha que a gente entendeu e sabe de cabo a rabo, e se falou um A, né, uma vírgula diferente, a gente está na mesma hora, não, mas isso está errado, não é exatamente assim, e a gente então se perde no engessamento da letra, né, e não percebemos que a nossa essência espiritual, nosso discurso, né, deve estar sempre envolvendo, né, deve estar sempre sendo agregador. Conforme o próprio Cristo disse, né, eu coloquei aqui, encontrar o divino que habita dentro de nós. Mas não sou eu que falei isso, foi o Cristo que disse, né, o reino dos céus está dentro de vós. Então, dentro de nós está o ser divino, que é Deus, né? Essa partícula divina de Deus dentro de nós. Então, a gente, encontrando ela, a gente vai se sentir cada vez melhor e vai poder oferecer o melhor para os nossos irmãos, né? Então, agregando, né? Acolhendo, envolvendo, não separando, não segregando, né? E muitas vezes a religião acaba fazendo isso aí. Só o fato de termos a categoria religiões, né? Já acaba sendo segregador, necessariamente, né? A gente precisa ainda seguir cada um dos nossos passos, porque cada grupo, né, de pessoas vai ter as suas afinidades, então é necessário ainda essas religiões, mas que começa no segregador, né, no separatismo, mas que vão se afunilando no âmbito espiritual, na espiritualidade, como nós falamos. Temos as diversas religiões e cada vez vão descobrindo mais, e esse ponto em comum vai ser justamente o que a doutrina espírita nos coloca, do defasar do plano espiritual. Então, ela vai trazer para nós essas ferramentas de autoconhecimento, que a gente vai poder estar ofertando o nosso melhor para o próximo, quando tivermos esse autoconhecimento, esse divino que temos dentro de nós, esse autoconhecimento do que podemos ofertar, dos nossos sentimentos, né, para não passarmos os sentimentos ruins para as outras pessoas, porque nossas dificuldades nos relacionamentos são exatamente isso aí. A gente não entende o nosso íntimo, não entendemos as nossas sensações ou sentimentos, né, menos bons, então a gente passa esses sentimentos para o próximo, a gente passa o sentimento da raiva, a gente passa o sentimento do ódio, a gente passa o sentimento dos ciúmes, enfim, e quando a gente deve estar vendo, conhecendo, entendendo esses sentimentos, tá, isso é meu, isso não é do outro, não tem que passar isso, não devo agir dessa forma, né? E aquilo que for bom, aquilo que estiver dentro de mim, que for divino, que é o amor, que é o perdão, que é a compreensão, isso é agregador, então a gente passa, né? Então isso é descobrir a nossa individualidade e entender que aquilo que me serve nem sempre vai servir para o outro, né? Muitas vezes a gente vivencia certas coisas, né, que nos fazem amadurecer, mas não significa dizer que o outro vai vivenciar as mesmas experiências nossas e vai nos fazer e vai amadurecer igual a nós. Às vezes eles vão passar por com certeza vão passar por outras experiências, vão seguir os mesmos caminhos, vão passar por caminhos semelhantes, mas cada um vai seguir o seu caminho. E o principal que eu elenquei aqui, que foi baseado também nesses estudos que eu fui vendo, foi a dor é diferente para cada um, mas é sempre dor. E a gente muitas vezes acaba entendendo que a gente usa, sem querer, uma régua para a dor, né? Somente quando a gente vivencia ou experiência própria ou experiência de outro, né, sofrimentos muito fortes, aí quando chega um outro companheiro, né, na casa espírita ou no trabalho, e chega com alguma dor e que a gente compara com o que a gente já viveu, a gente acha que aquela dor é pequena, a gente vai e banaliza aquela dor. A gente vê muito isso aí, por exemplo, nos casos de depressão. Quem nunca teve depressão, muitas vezes coloca, mas isso aí é besteira, isso aí é fricote, isso aí é falta de trabalho, como é que está assim, como é que está depressivo, você tem um salário bom, como é que está depressivo, você tem uma casa boa, você tem carro, e a gente vai lá e banaliza. Não devemos porque a dor de cada um é a dor de cada um, a gente não tem como medir. Aquilo que é grande para nós, às vezes não é grande para o outro, né? Um caso que eu ouvi recentemente, inclusive foi do padre Fábio de Mello, que tem um discurso espiritual muito grande, ele mesmo coloca, né, que ele não prega
para o católico, que ele sabe que o católico já é católico, já segue os mesmos doutrinas dele, ele prega para a espiritualidade do homem. O discurso dele é para o homem em si. Ele coloca isso na entrevista com André Trigueiro. Quem puder acessar no Google, vai lá, vai encontrar André Trigueiro e Padre Fábio de Mello. Linda a entrevista, uma live que eles fizeram juntos. Ele coloca que o discurso dele é a espiritualidade do homem, para agregar. Ele coloca que ele se viu, no momento, né, usando essa régua para a dor, onde ele vivenciava dores muito fortes, né, teve experiência de conversar com uma senhora, né, uma moça que ia de carro para a casa dos pais nas festas de Ano Novo, né? Aí aconteceu um acidente na frente dela, assim, ela parou, encostou e desceu para poder ajudar de alguma forma, né? Ela estava com seus 6 filhos no carro. Nisso que ela desceu, foi ver, para tentar acudir de alguma forma, veio uma carreta e esmagou o carro dela, junto com seus 6 filhos. Olha que tamanha dor dessa pessoa, né? E sempre que fala de criança, todos nós ficamos muito abalados, né? E ele, então, vivenciava isso aí, tinha que ajudar ela de alguma forma, né? E em outro passo, ele recebia uma jovem também, do outro lado, né? Uma jovem que vinha falar com ele que estava deprimida, né? Que havia brigado com o namorado e estava pensando em se matar, né? Olha, a gente pensa assim, nossa, brigou com o namorado, né? Mas é a dor dela, né? A gente não pode comparar uma dor com a outra dor, porque a gente não pode comparar uma pessoa com outra pessoa. Cada um vai sentir de uma forma, né? Então, um brigar com o namorado, brigar com um amigo, pode trazer uma tristeza tão grande para a gente que pode nos tornar depressivo. Quem sabe, né? Que pode fazer a gente ficar abatido, abalado. Então, o saber entender, né? E ainda assim, agregar, acolher, é a função dos espíritas, é a função dos cristãos, né? Que nosso país é definitivamente cristão, está acolhendo, né? E respeitando, agindo com esse respeito, a gente não vai estar sendo tirano, porque a gente, usando a régua que a gente tem dentro de nós, né? Essa dorzinha aqui é boba, essa aqui é maior. Usando essa régua, a gente acaba agindo com tirania também, no meu modo de ver. Então, é isso que a gente está querendo passar. Nesse livro do Lírios de Esperança, o professor Cícero fala com Marcondes, que era outro companheiro dirigente durante muitas décadas de reuniões mediúnicas, de casa espírita também, ao qual foi presidente, né? E passava por muitas dificuldades. E ao chegar lá, se lidou com situações que ele não imaginava que iria vivenciar, porque o discurso dele de homem correto, honesto, que seguia uma pureza espírita de vivenciar, não era a realidade, né? Ele trazia dentro de si uma vida dupla que ele não falava para ninguém, e isso aí foi criando muitas situações no íntimo espiritual dele. E conversando com o professor Cícero, o professor coloca para ele: para os que conhecem as verdades espíritas, espera-se o tributo da autenticidade e da honestidade consigo mesmos, sem os quais dificilmente a criatura irá conseguir vencer o velho hábito da ilusão. E a ilusão nada mais é que loucura. Então, essas palavras servem para nós também, porque nós já conhecemos as verdades espíritas, né? Cada um no seu nível, cada um no seu grau, uns estudaram mais, outros estudaram menos, mas já sabemos das verdades espíritas, da espiritualidade do mundo que nos cerca, né? Da eternidade do nosso corpo, do nosso espírito que reencarna, que nasce, que renasce. Então, a gente não pode dizer que a gente desconhece, a gente não pode dizer que a gente não sabia, né? Então, por conta disso, as nossas atitudes têm que ser autênticas, têm que ser honestas, principalmente conosco. Porque o próximo não sabe da nossa realidade, mas nós sabemos. Então, a gente vai evitar muitas dificuldades íntimas no futuro, seja na encarnação futura, ou seja, no plano imediato, né? Ao sermos mais honestos e autênticos conosco mesmo possível, né? Porque é isso que o Espiritismo veio trazer, essa grande ferramenta de autoconhecimento, de autoesclarecimento, para que a gente possa, então, estar vivenciando e vivendo uma verdade, para daí, então, conhecer a verdade que ela vai nos libertar e começar a sermos cada vez mais agregadores, em todos os sentidos,
de nós para conosco e de nós para o próximo, né? E dessa forma não sendo de forma alguma um tirano em nossa casa, um tirano na casa espírita, no trabalho, porque não entendemos a verdade, a realidade do próximo, porque não entendemos a nossa também. Como disse o Marcel Souto, né? Aí o Marcel Souto me deu esse link, né? Que a gente possa ser mais um Chico na vida, né? Que era um grande espírito, mas porém que viveu como um pequeno. Né? O Marcel Souto Maior é um jornalista, né? Biografou Chico Xavier, né? A gente não pode permitir que qualquer atitude nossa no bem ou no bom caminho nos faça imaginar que somos maiores do que realmente somos, visto que todos somos iguais, todos somos irmãos. O Marcel, ele de repente deu de querer entrevistar o Chico porque ele começou a ouvir, né? E ele nasceu próximo da cidade do Chico, né? Veio para São Paulo, foi para São Paulo, começou a trabalhar num grande jornal, e lá ele ouviu, porque Chico Xavier, um médium espírita que escreveu mais de 400 livros na época, né, que já passou disso aí a obra do Chico, e tudo que ele recebeu com a literatura, ele doou para as instituições, né, de caridade, e ele então ficou, mas, poxa, como é que pode? Né? Quem é esse homem que escreveu tantos livros e doou tudo? Né? Ele foi fazer do nada, ele foi fazer uma matéria sobre uma peça espírita, né? Aí entrou no meio espírita, assim, meio que por acaso, aí ouviu falar de Chico e foi entrevistar Chico, tentou, né, enganar Chico, se procurem ver também, a gente fica vendo esses vídeos, né, mas passo para vocês que é muito bom. André Trigueiro e Marcel Souto, uma entrevista, assim como do Fábio de Mello, fantástica, fantástica, só sobre Chico Xavier. E ele foi perguntar ao Chico, né, que muitos diziam, o Chico vai cair, que chamavam o Chico de farsante, né, que ele era um embusteiro, né? Que ele ia cair uma hora, que tudo que o Chico fazia era mentira e que ia cair. E o Chico dizia, eu nunca vou cair, porque eu nunca me levantei. Né? Esse tipo de humildade que a gente convida, então, para que a gente possa estar seguindo na nossa tarefa como espírita. Né? A princípio, a gente começou falando, essa palestra vai ser para os tarefeiros espíritas, dentro da casa espírita. Sim, mas é para todo espírita que é espírita fora da casa espírita, porque ser espírita dentro da casa é fácil. Né? Nós estamos entre nós, né? Estamos entre irmãos. Agora, ser espírita lá fora, né? No trabalho, às vezes no nosso lar, e nem todo mundo é espírita, na fila do banco, né, enfim, no supermercado, ser espírita lá fora, no mundo, é o grande desafio. Então, que a gente seja espírita, conhecendo todas essas verdades, nos conhecendo da melhor forma, mas não querendo ser mais do que somos, né? Não nos levantando demais, para que a gente não venha a cair mais à frente. Essa, então, é a nossa mensagem de hoje, né? E a gente fecha com a máxima do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação, mas não a caridade de apenas, né? Ou a mínima caridade do dar uma moeda, do ofertar um dinheiro, né? De comprar um pão, mas a caridade que parte de dentro, de doar aquilo que é mais importante para nós, né? Que é a palavra, que é o envolver, que é o dar atenção, que é olhar nos olhos, né? Quando alguém pediu um salgado, um suco, né? E a gente nem olha no olho da pessoa. Então, não é só chegar e pagar o salgado, é olhar no olho da pessoa, o que você está precisando, né? O que eu posso fazer? A gente viu um vídeo esse dia, o cara que literalmente foi lá e tirou o casaco e ofertou para o outro, né? Nessa friagem agora, um vídeo recente, né? É ter essa empatia, ter essa conexão com o próximo. Esse é o sentido da caridade, ter a conexão com o próximo, seguindo o que nos compartilha a doutrina, né, sobre as verdades, a gente vai estar tendo da melhor forma essa conexão. Assim a gente encerra, agradece a todos por estar vibrando conosco, né, que Jesus possa estar nos abençoando, hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, para estar encerrando a palestra, nessa manhã, vou fazer a prece final. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai misericordioso,
Agradecer a Ele por essa palestra, por esse ensinamento, por esse, Senhor, esclarecimento. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui vivos, estarmos, Senhor, nessa escola, aprendendo a cada dia com nossas dificuldades, com nossas dores, para podermos, Senhor, caminharmos, trilharmos, Senhor, o seu caminho, que nós possamos, Senhor, ter um bom restante de semana, um bom final, um bom domingo. Agradecer, Senhor, por sempre estar conosco, mesmo na nossa dificuldade, na nossa rebeldia. Agradecer, Senhor, por nunca desistir de nós. Mesmo que às vezes, Senhor, a gente não acredite e se iluda. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.